Pois bem, retornando, aí nós íamos fazer uma comparação. Eu tive que parar para atender, aqui é tudo improvisado, né? Eu tive que parar para atender o pessoal do RAP, que estava chegando aí. Enfim, comparando as duas formas de assistência, o que a gente descobre? Então, numa delas, o assistente intervém porque tem um interesse jurídico na vitória de uma das partes, mas não tem direito próprio em jogo. Na outra delas, o assistente intervém porque tem interesse jurídico, mas tem um grão de sal na história, tem um plus. Além de interesse jurídico, ele tem direito próprio em jogo. Pois na prática isso vai se refletir em quê? Na prática, isso se reflete na seguinte situação. O assistente simples, tal como o litisconsórcio social, tem os mesmos poderes da parte assistida. Pode peticionar, pode produzir provas, pode debater, pode recorrer, mas como ele não tem interesse próprio em jogo, direito próprio em jogo, se em algum momento a vontade dele e a do assistido divergirem, óbvio que prevalece a vontade do assistido, que é a parte principal. Naquele exemplo que eu dei, digamos que, confrontado com a história da casa, ser sua ou não ser, o réu, que é o assistido, faz um acordo com o autor, reconhecendo que a casa pertence ao autor, em troca de alguma vantagem qualquer. É óbvio que o assistente, nosso comerciante, locatário do imóvel, não vai gostar, mas não pode fazer nada. Não naquele processo. Pode até mover depois a ação contra o assistido, uma ação própria dele. Mas naquele processo em que ele não tem direito ao jogo, os poderes dele desaparecem quando confrontados com a vontade contrária do assistido. Já o assistente litisconsocial, esse tem direito próprio em jogo. Ele não se limita a ter um simples interesse. E isso vai refletir, isso vai repercutir exatamente na utilização desses poderes, que são os mesmos. Ou seja, digamos no exemplo dado de assistência litisconsocial, que o espólio faz um acordo reconhecendo parte da dívida com o credor autor da ação. E um dos herdeiros, ou todos, assistentes litisconsociais, inconformado com o acordo, pretendem impugná-lo. Poderá fazê-lo, poderá recorrer, etc, etc. Ou seja, um e outro, simples litisconsocial, têm os mesmos poderes. Mas o assistente simples não tem direito próprio, o litisconsocial tem. E isso se reflete nessa possibilidade. A segunda forma de intervenção de terceiros que nós começamos a ver, salvo engano, foi a denunciação da lide. Ajuda muito, gente, ajuda muito a se orientar melhor em relação a ela, se você, de cara, afastar qualquer conotação penal, não tem a ver com denúncia penal. Denunciar a lide é anunciar a existência da lide. Aquele que denuncia a lide a alguém é o litis denunciante ou denunciante. Pode ser o autor, pode ser o réu. Aquele que é terceiro e a quem a lide vai ser denunciada é o denunciado ou o litis denunciado. Pois bem, comunicar a existência da lide. A denunciação da lide, tá, é cabível em duas situações. A evicção e no direito de regresso. Vamos por partes. A evicção, como nós sabemos, perda do domínio, da propriedade de um bem por decisão judicial. É isso? Muito bem. Então, eu adquiri determinado bem, eu imaginava que esse bem me pertencia, e um belo dia me aparece alguém, me move uma ação, dizendo, eu sou o comprador de um carro. O alienante é determinada pessoa, eu sou o adquirente. E cá estou eu com o meu carro, quando um belo dia me aparece um oficial de justiça à porta de casa, com a mandado de busca e apreensão, porque foi movida uma ação pelo supostamente verdadeiro proprietário daquele carro. Eu agora, réu, estou na iminência de perder, por decisão judicial, o automóvel que eu comprei e que eu imaginava ser meu. Eu sou o réu. E eu vou denunciar a lide ao alienante. É como se eu dissesse, ei, você que me vendeu o carro,
vem ficar do meu lado aqui no processo. Porque estão dizendo que o carro não era seu. Vem me ajudar aqui, fica do meu lado. Ao fazer isso, ele está denunciando a lide ao alienante e trazendo o alienante, que era terceiro, para dentro do processo. Para dentro do processo. Pois muito bem. O processo vai prosseguir e um belo dia, digamos, sai a sentença e a sentença me é desfavorável. Eu perdi. Eu sofri a evicção. É óbvio que eu tenho direito àquilo que eu paguei e tenho também os direitos que resultam da evicção, os danos materiais, morais, etc., que eu possa ter sofrido. E como eu fiz a denunciação da lide, eu não precisarei, isso é muito importante, mover uma ação de conhecimento contra o alienante. Eu já o chamei para o processo. Ele é o denunciado, o litisdenunciado agora. E a sentença foi contrária aos meus interesses. Dentro do mesmo processo, eu vou utilizá-la para executar o alienante, o litisdenunciado, e receber de volta aquilo que eu paguei e os direitos da evicção resultam. Ou seja, é um atalho. Se eu não denunciar a lide, perco os meus direitos, vai poder cobrar em outra ação de conhecimento, longa, demorada. Ao denunciar a lide, você já trouxe para dentro, e no mesmo processo, com a mesma sentença, você já recupera o que pagou. A segunda hipótese é a hipótese do direito de regresso. Aquele que, por lei ou pelo contrato, tiver sido obrigado a indenizar o prejuízo causado por outra pessoa, tem o direito de receber de volta, né? De agir contra o causador. Esse direito é o chamado direito de regresso, o direito de voltar-se contra aquele que causou o dano que foi obrigado a pagar. Imagine a situação do proprietário da empresa de ônibus que demandado, a empresa demandada, né, num acidente provocado, digamos, por uma manobra infeliz, descuidada do motorista, a empresa é demandada e vai pagar. E vai pagar. E não adianta ela dizer, mas nós mandamos que os nossos motoristas dirijam com calma, façam direção defensiva. Não, é a chamada culpa na escolha. Culpa in eligendo. Foi você que escolheu a empresa. Você que escolheu o motorista, contratou ele a ser empregado. Você paga. Muito bem. Mas ao ser citada como ré nessa ação, a empresa já denuncia a lide a seu motorista. E denuncia ali ao motorista para quê? Porque vai trazê-lo para dentro do processo. A intervenção provocada. Vai trazê-lo para dentro do processo. E, no mesmo processo, com a mesma sentença, novamente aquele atalho. Recuperar aquilo que pagou. Então, denunciar a lide, gente. Portanto, é comunicar a alguém a existência de uma lide. Ao fazer isso, traz esse alguém para dentro do processo, para dentro do mesmo processo, sofrer a responsabilização pelos danos cometidos. É cabível exclusivamente em caso de evicção e direito de regresso. Tá bem? Por hora, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar das outras modalidades de intervenção de terceiros, começando pelo chamamento ao processo.